Shalom, queridos, aqui é Mochico, seu guia em Israel, para mais uma edição do programa Israel Hoje Notícias. E já quero dizer a vocês que estou num local muito interessante, que é o bairro chamado Har Homa. Estou em meio a ruínas de uma antiga igreja bizantina. E nós falaremos isso mais tarde, se você permanecer conosco até o final. Então explicarei a respeito desse local, aqui no sul de Jerusalém, uma vista fabulosa desse local, tá ok? Pois bem, indo para as notícias do dia 30 de outubro de 2023, então nós temos que um relatório inicial, soubemos que houve um tiroteio aqui em Jerusalém, no bairro Sheikh Jarrah, e isso é bastante preocupante, termos esse tipo de atitude, justamente no momento que estamos passando, e isso vai fazer realmente que a polícia, as forças de segurança de Israel tenham uma atitude ainda mais dura para reprimir qualquer manifestação a favor daqueles terroristas lá na faixa de Gaza. Então, até agora ainda não temos mais notícias, mas um atentado, provavelmente um atentado, um tiroteio ali no bairro Sheikh Jarrah, certo? Agora à tarde, Jerusalém foi alvo de uma barragem de mísseis vindos lá da faixa de Gaza, lançados pelo Hamas, que está aí em meio ao ataque de Israel. Então eles procuram de alguma maneira dissuadir a atenção e lançar mísseis, e esses foram agora na direção de Jerusalém, mas graças a Deus não trouxe nenhum ferido, ninguém foi atingido, tá ok? Graças a Deus. Outra notícia de importância para as nossas orações é que o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, ele dirigiu-se ontem ao primeiro-ministro Netanyahu e declarou: não transferirei mais dinheiro dos impostos para a autoridade palestina esse mês. Isso por conta do apoio que a autoridade palestina, Abu Mazen, deu ao massacre feito pelo Hamas ali junto aos assentamentos, junto à faixa de Gaza. Os assentamentos não, as cidades, não são assentamentos, as cidades, as vilas, aos kibbutz, ali junto à faixa de Gaza. E também por conta de que a autoridade palestina apelou para a corte de Haia. Então, diante disso, o ministro Smotrich exigiu uma reunião urgente com o gabinete para discutir melhor sobre esse assunto e a atitude que deve ser tomada em relação à autoridade palestina nesse contexto que estamos. Tá? É uma notícia muito ruim também. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o Daniel Hagari, trouxe que, infelizmente, aumentaram o número daqueles que entregaram as suas vidas do exército de Israel, os heróis do exército de Israel, aumentaram o número dos que morreram. Agora 312 famílias foram avisadas da morte dos seus filhos, dos soldados que morreram desde o dia 7 desse mês. E aumentou também o número daqueles que foram raptados para dentro da faixa de Gaza, aumentou para 239 pessoas que estão lá dentro. Então, uma péssima notícia, o aumento de vítimas dessas atrocidades. De outro modo, as forças de defesa de Israel continuam as operações combinadas terrestres, aéreas, marítimas, ali na faixa de Gaza. E
temos a notícia de que depois de 14 anos, tanques israelenses alcançaram a interseção de Netzarim, ou Netzer, ou Netzarim, que é muito próximo de um assentamento judaico que foi evacuado anos atrás durante o período do primeiro-ministro Ariel Sharon. E essa interseção está bem no eixo da avenida Salahadin, ou Saladino, e essa avenida corta a faixa de Gaza de norte a sul. A posição onde esses tanques foram vistos e a ação deles nos leva a crer que então o exército de Israel já conseguiu bloquear, cercar a cidade de Gaza pelo sul, ou seja, cercou já a cidade de Gaza, certo? Esperamos que realmente a população tenha atendido aos clamores do exército de Israel, instando para que os civis saíssem daquela zona, saíssem da cidade de Gaza e fossem para o sul, deixando ali o Hamas com a sua infraestrutura de túneis, porque ali debaixo da faixa de Gaza há uma estrutura intrincadíssima, um labirinto gigantesco de túneis, onde eles se escondem. E de dentro dos túneis eles têm pequenas saídas de onde eles conseguem lançar os seus mísseis. E lançando os mísseis novamente retornam para dentro dos túneis. Então, agora estando a cidade de Gaza cercada, então temos aí um próximo passo a seguir, que é realmente a entrada do exército de Israel dentro da cidade de Gaza, tá? para caçar esses terroristas, estes assassinos genocidas. As forças de defesa de Israel também têm continuado as suas operações terrestres na faixa de Gaza nas últimas horas. Então, ocorreram vários encontros dos terroristas com os combatentes do exército, que estavam auxiliados por helicópteros de combate, aeronaves tripuladas e até mesmo aeronaves remotas, dirigidas remotamente por eles mesmos, pelos próprios soldados ali no campo, ok? Ou seja, os soldados, eles veem algum núcleo, algum apartamento, alguma edificação que está sendo utilizada para esconder os terroristas, eles dali mesmo lançam um drone que eles mesmos levam para angariar inteligência, informações sobre onde estão eles na verdade. E isso, com essas informações, eles conseguem então orientar as tropas que dão apoio da artilharia e mesmo a força aérea para atacar aquele lugar, ou orientá-los também para que eles mesmos entrem e tomem aquele local de interesse. Então, essas tropas no solo eliminaram esquadrões inteiros que tentavam atacar as forças de defesa. Tá? Os combatentes também destruíram infraestruturas terroristas, incluindo posições antitanque e outras posições que eles usavam para lançar mísseis. Tá? E nos confrontos com os terroristas na faixa de Gaza, os combatentes da Força de Defesa de Israel eliminaram dezenas de terroristas que estavam ali entrincheirados, certo? E durante a noite passada, os combatentes identificaram terroristas armados com um míssil antitanque já preparado para ser disparado a partir da Universidade Azhar, ali na faixa de Gaza. Ou seja, mais uma demonstração de que esses desequilibrados usam toda a estrutura civil para alvejar de alguma maneira o exército de Israel. Tá? Então, queridos, essas são as notícias que tenho a vocês, e a cada dia estaremos trazendo informações importantes
sobre o desenrolar desse conflito. E eu peço, sinceramente, que estejam orando em favor daqueles que estão ali raptados dentro da faixa de Gaza, naquela situação tão terrível, aquelas crianças sem os seus pais, sofrendo terrores ali. São marcas que essas crianças nunca mais esquecerão, infelizmente. Que Deus guarde os jovens, guarde as senhoras, os idosos que foram ali arrancados de suas casas naquele Shabat, e que naquela festa, Simchat Torah, e que o exército de Israel encontre meios, encontre condições de encontrá-los todos e vivos. Também peço as suas orações em favor daqueles que estão nos hospitais, convalescendo, tentando se recuperar desses ataques. São milhares de pessoas que foram feridas durante todo esse ataque terrorista. E também orar em favor da população da faixa de Gaza, que sofre. Eles são os primeiros e os que mais têm sofrido nas mãos desse partido terrorista que domina aqueles milhões de habitantes naquele local. Certo, queridos? Que Deus abençoe e amanhã esteja conosco. Israel Hoje Notícias. Shalom de Jerusalém.